Olá, boa tarde. Eu sou o aluno Eric e vou falar um pouco sobre as transnacionais. Mas o que é uma transnacional? Vamos lá. As transnacionais são grandes empresas. Em muitos casos, elas são corporações que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem. A maioria dessas grandes empresas tem sua sede original nos países de industrialização pioneira, em grande parte localizada no hemisfério norte. Ou seja, são empresas de países desenvolvidos que acumulam um grande excedente de capital ao longo dos anos e usam esse excedente para expandir seus negócios, instalando filiais em países subdesenvolvidos e ou emergentes, utilizando mão de obra barata, o que faz com que seus lucros aumentem de forma considerável. Vou falar aqui alguns exemplos de transnacionais. A Coca-Cola, a Apple, a Nestlé, a Hyundai, a Sony, a Puma, a Honda, entre outras. Eu vou explicar um pouco agora de como funciona uma transnacional. O funcionamento de uma transnacional segue uma regra. As filiais espalhadas pelo mundo devem seguir à risca o padrão estabelecido pela matriz, que rege todas as demais, instaurando regras e padronizando atendimentos e produtos. Por ser uma empresa que atua em vários países, as transnacionais contam com esses padrões para que haja o mesmo padrão de qualidade em qualquer lugar no mundo. Se comprarmos um produto de alguma dessas empresas em determinada região, esse produto será o mesmo caso comprado de outro lado do oceano. Isso faz com que essas empresas atinjam grandes quantitativos populacionais, entre outros. Além disso, essas empresas, na sua maioria, não investem seu lucro nos países em que possuem filiais, mas sim na empresa original. A submissão dos países subdesenvolvidos e ou emergentes às exigências das transnacionais é explicada pelos pontos positivos que elas trazem, mas não podemos esquecer que os benefícios nunca sairão de graça. Esse termo aproxima-se mais da realidade dessas empresas. Agora vamos falar sobre as transnacionais no Brasil. O Brasil ele contém alto número de empresas estrangeiras desde a década de 1950, quando o então presidente Juscelino Kubitschek promoveu uma intensa industrialização com capital estrangeiro. Entretanto, temos no nosso país indústrias nacionais que também são consideradas transnacionais, atuando em outros países. Algumas dessas empresas são a Petrobras, a Vale, a Embraer, a Tigre, a Gerdau, a Odebrecht, Camargo Corrêa, o Grupo Votorantim. Oi, meu nome é João Gabriel e vou explicar para vocês o que seria mercado internacional. Então, mercado internacional é um conjunto de operações comerciais realizadas entre países que são regidas por normas estabelecidas em acordos internacionais. O conceito pode se referir tanto à circulação de bens e de serviços como ao movimento de capitais. Então, qual é a importância dele? Então, a importância dele está ligada mais à economia, até porque a economia de um país passa pelo comércio internacional, uma vez que é o setor que garante a venda do excedente de produção dessa região e ao mesmo tempo permite que o mercado consumidor tenha acesso às mercadorias não disponíveis inteiramente. Quais são as principais características do mercado internacional? Então, são a possibilidade de importar produtos não existentes no país, a diversidade de produção entre países combinada com as vantagens em produzir com menos custo um produto de qualidade, exportar produtos em sobra para outros países e permitir que as empresas continuem comercializando mesmo com uma crise interna no país. Então, quais são os setores do mercado internacional? Assim, falando do Brasil mesmo, os importantes setores que se destacam no mercado internacional são o setor agrícola e o petrolífero. Agora, a respeito do setor agrícola, o soja é o que mais se destaca, seguido do milho. E assim, qual é a diferença dele entre o mercado internacional e o mercado exterior? Então, a diferença é que o mercado exterior é executado pelo Estado ou pelo governo, e o comércio internacional é exercido pelas empresas ou pessoas físicas ou instituições. Portanto, quando estudamos o mercado exterior de um país, estamos estudando suas regras, normas, leis e sua política comercial. Boa tarde, meu nome é Faires e eu irei falar sobre os blocos econômicos. Um bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Ao fim da Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir dos anos da década de 90, os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. Vamos ver agora quais são os principais blocos econômicos. Mercosul, o Mercado Comum do Sul.
foi criado no ano de 1991 e é o maior bloco econômico do Hemisfério Sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também temos a União Europeia, que foi efetivada em 1992. A União Europeia é o bloco formado por 27 países europeus e trata-se do maior bloco econômico do mundo, em número de membros, volume de vendas e produto interno bruto. Da mesma maneira, a União Europeia e o Japão constituem a maior área de livre comércio mundial desde fevereiro de 2019. E a União Europeia também possui a moeda unificada. Vamos ver agora o UNSCA, que foi o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá. Substituiu o NAFTA em julho de 2020, e esta mudança foi proposta pelo presidente Donald Trump e aceita pelos demais parceiros após 2 anos de negociação. O novo tratado aumenta a regulação com respeito ao meio ambiente e incrementa a produção de automóveis, além de garantir uma fatia do mercado lácteo canadense aos Estados Unidos. É o bloco dominante da América do Norte. Também temos o APEC. Foi formado em 1993 por vários países do continente asiático. A APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, é o principal bloco da Ásia. Também temos a Comunidade Andina das Nações, criada em 1969. Esse bloco, anteriormente chamado de Pacto Andino, é formado por 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Também temos o ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que foi criada em 8 de agosto de 1967. É composta pelos países do Sudeste Asiático: Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Agora iremos ver o SADC, a Comunidade para Desenvolvimento da África Austral, e foi criada em 17 de outubro de 1992 e atualmente conta com 16 países da região austral da África. Boa tarde, meu nome é Khaled Gabriel e para darmos uma ênfase sobre o aspecto da globalização, apresentamos uma outra visão. É preciso perceber 3 espécies da globalização, por meio da ideologia baseada-se e representada na obra Por Outra Globalização, com o autor Milton Santos, apresentando as 3 faces da globalização, como a fábula, que na medida é que se forma através de fantasias acerca de mitos como a comunicação universal, o fim do Estado e a aldeia global. O mito da aldeia global faz crer na difusão instantânea de notícias e todas as pessoas que têm. Já na forma da globalização perversa, Santos enfoca a respeito da tirania de informação e do dinheiro, destacando como a informação que é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como motor da vida econômica. A obra Por Outra Globalização se propõe a uma reflexão independente sobre o nosso tempo, sobre os seus fundamentos materiais e políticos. É uma vontade de explicar os problemas e as dores do mundo. Milton Santos criticou e teorizou sobre estes aspectos do mundo contemporâneo, propondo no final de sua vida uma globalização solidária, baseada em valores que há da sua hegemonia. Essas ideias são tratadas em um diálogo de autores que também estudam a globalização e as suas Seguindo esses aspectos, Milton Santos considera a existência de pelo menos esses 3 mundos em um só. Por isso identifica que os mundos de acordo com a compreensão da realidade, com a possibilidade de hegemonias pertencentes a uma só, de forma fragmentada.